Saúde aos queridos irmãos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um nosso encontro com a palavra. Queridos irmãos, mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui e pela misericórdia de Deus que nos permite, ter esse tempinho junto para a gente refletir um pouco mais na palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma pequena observação em relação a esse nosso projeto. Como vocês podem ver, não chega a ser exatamente um ensino, porque o tempo é curto e a gente procura explorar dentro do tema os melhores versículos, os melhores textos para nos confirmar, para nos auxiliar no assunto. Então, o objetivo realmente desse nosso encontro, dessa reflexão, é nos trazer cada vez mais a reflexão, a meditação. Muitas das vezes a gente para um tempo, vai na igreja, às vezes você está lendo em casa, mas você não para refletir na palavra de Deus, meditar. Esse é o maior objetivo dessas nossas transmissões, desse nosso encontro. Amém? Sendo assim, meus irmãos, nós vamos iniciar com a oração, pedindo ao Senhor Deus que nos auxilie, que ilumine, que nos capacite, que nos acalme, que nos ajude cada vez mais a entender a necessidade de refletir e meditar na palavra de Deus. Amém? Amado Deus, querido Pai, nesse momento nos apresentamos diante de Ti, agradecendo por esse momento maravilhoso, esses minutos que estaremos juntos, Pai, falando da vossa palavra, buscando cada vez mais compreensão e entendimento, para aprendermos de uma vez por todas, Senhor Deus, através de Ti, a viver o vosso evangelho. É isso que pedimos a Ti, Pai. Nos ajude, nos ilumine nesta noite, numa maior compreensão. Por isso nós agradecemos e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus caros, como sempre, vamos aos nossos avisos, lembrando da necessidade, é claro, de estarmos na casa de Deus, de colocar nossos pés na casa de Deus, de congregarmos, de estarmos juntos na igreja de Cristo, buscando cada vez mais unção, estar cheio do Espírito Santo, aprendizado e muito mais. Só que nós também não vamos à igreja somente para buscar alguma coisa. Nós devemos ter consciência que nós também vamos para oferecer também. Nós vamos para nos oferecer como uma oferta viva. Nós vamos para oferecer o nosso trabalho junto à congregação, junto à obra de Deus. Nós precisamos aprender também a nos oferecermos para ajuda a um irmão, para ajuda dentro da igreja. Nós precisamos entender que nós precisamos também ser útil na obra. Nós buscamos bênção, nós adoramos, nós agradecemos, graças, mas precisamos também nos oferecer, ser útil na igreja de Cristo. É isso que Ele também espera de cada um de nós. E é isso que a gente busca fazer nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Amém, meus irmãos? Vamos, lembrando, os comentários, fiquem à vontade, aqueles que desejarem fazer, sugestões também, por favor, fiquem à vontade. Os pedidos de oração, para quem tiver, por favor, podem colocar o nome. E no final, na finalização, quando formos orar, nós vamos incluir os nomes e as intenções, se quiserem, junto com a oração final. Amém? Lembrando também do nosso projeto do Visita, ao seu lar. Continuamos à disposição, aqueles que desejarem. A irmã vai colocar o número de telefone para contato, para fazer o primeiro contato e agendar, caso alguém realmente ainda queira, deseja fazer uma reunião na sua casa. Nós podemos orar, podemos trazer uma palavra. Não tenham vergonha. Amém, meus irmãos? Por favor, abrem seus corações, abrem as portas de suas casas para a palavra de Deus. Amém? Sendo assim, vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos ao nosso tema. Antes eu vou ler a frase da noite e em seguida nós vamos ler um primeiro versículo na 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Em seguida nós vamos para o tema. Amém? A frase de hoje, meus irmãos. Vivemos num mundo atrativo e sedutor aos olhos humanos. Por isso, devemos resistir sendo atraídos pelas maravilhas do reino de Deus. Amém? Vamos ao primeiro texto de hoje. Olha o que nos diz a carta de Paulo.
1 Timóteo capítulo 6, versículos 5 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Sendo assim, o tema de hoje já está bem claro, né? Que é resistindo ao mundo e sendo aprovado por Deus. Ou seja, vamos falar de tentação, de provação. Vamos falar um pouco, vamos refletir um pouco disso, não é mesmo? Essa é a intenção do nosso encontro, refletir um pouco mais em cada tema. Como nós sabemos, nós temos uma natureza muito frágil. A natureza do homem é muito fraca, é frágil, é corruptível. Então estamos sujeitos a sofrer tentações. Nós temos uma natureza humana que por nós mesmos, o nosso coração, a nossa mente, ela trabalha em função disso. É da natureza humana. O homem está sempre buscando alguma coisa, sempre querendo alguma coisa, sempre querendo satisfazer alguma coisa, ou na sua carne, no seu físico, na sua mente, ou na conquista de alguma coisa, na realização de alguma coisa. O homem, a humanidade está sempre em busca de uma realização, de uma satisfação. Ela quer sempre satisfazer algo. E quando aquilo termina, quando ela alcança, ela quer mais. Normalmente ela é insaciável, ela nunca para, nunca tem um limite. Esse é o grande problema e é isso que causa um grande mal. É por isso que muitas vezes nós abrimos brechas para o mal. Porque quando vem um desejo no nosso coração, na nossa mente, a gente não cuida e começa a alimentar aquilo até o ponto de ceder. Quando a gente cede, é que a gente cai, é onde se torna pecado. Às vezes um desejo, uma vontade de realização, seja do que for, ele vem de maneira pequena, aparentemente inofensível, mas que ela vai te acarretar ao longo de um certo tempo algum tropeço. Principalmente numa sociedade como nós vivemos hoje, que tenta ensinar nesse novo mundo, que tudo se pode, que tudo é válido, que nós devemos seguir o nosso coração. Então, como nós vemos aqui no texto, a ambição pelo dinheiro, ela realmente destrói pessoas, ela destrói nações, ela destrói famílias. É lógico que é correto buscarmos um sucesso financeiro, sim, com certeza. Um plano de carreira numa empresa, o meu negócio prosperar. Só que muitas das vezes a gente não tem atenção, principalmente para aquele que é incrédulo. Ele não tem limite, ele não se importa com nada. Para ele tanto faz. Ele não está preocupado se ele está desagradando a Deus, se ele está perdendo salvação. Para ele não importa. Mas para nós importa muito. E muitos dos cristãos, muitos crentes caem nessa cilada. Que é a ambição. Temos que ser ambiciosos. Tem um limite para isso, né? Se eu desejo construir uma casa para minha família, dar um certo conforto, é lógico que é válido. Mas tem muita gente que não tem limite nas coisas que deseja. Essa falta de limite, como diz aqui, descontrolado, são desejos descontrolados e nocivos, que lhe acaba prejudicando, lhe faz errar, lhe faz pecar. É onde vem a queda. E muitas vezes a queda é grande e fica difícil de você se levantar. Quantos homens mergulham, como diz no texto, na ruína e na destruição? Tem gente que consegue todo o sucesso financeiro que ele puder, mas ele já destruiu a sua vida pessoal, a sua vida emocional muitas vezes. E se for um crente, ele destruiu a chance da salvação. Porque tem muito crente também que acaba se perdendo. Tem até crente dentro das igrejas se perdendo por causa da ambição, por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da fama. Nós temos visto muitos por aí. Gente com 20, 30 anos de ministério, infelizmente, porque não está vigiando, não está atento. Amém, meus irmãos? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios
capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Para nós, isso faz uma grande diferença. Para nós que estamos buscando perseverarmos, sermos firmes no nosso caminho, que nos leva à salvação, que nos leva a Deus. Isso faz uma grande diferença. Para o mundo, para a sociedade, não tem feito, não. A nova narrativa, a nova filosofia de vida é que nós podemos fazer tudo que o nosso coração pede, tudo que vem na nossa mente, desde que não seja ilegal, para você não ser preso, não responder um processo. É isso que professores, políticos, filósofos, teólogos, gente do poder, gente que tem influência nas redes sociais, artistas, eles estão tentando mostrar que existe um mundo novo, que tudo é possível, que você pode fazer o que quiser, que você, se quiser ser uma árvore, você também pode ser, você quer ser um gato, você faça o que seu coração mandar. E nós sabemos que para nós cristãos, você seguir o seu coração desta maneira, vai ser uma cilada. Por isso que a palavra diz, as coisas são permitidas fazer, mas elas não te edificam. Você não deve fazer, por quê? Por que Paulo diz isso? Porque ele sabe que isso vai provocar tropeço. Isso vai te levar a um erro pequeno, que leva a um outro erro, que leva a um erro maior. Quando você vê, chegou a queda. Olha só o que Mateus fala. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para nós cristãos, nós que um dia aceitamos Jesus, que decidimos seguir realmente os passos de Jesus Cristo, nós precisamos estar o quê? Atento. Porque realmente, coisas mínimas que a gente faz, que a gente não percebe, a gente está abrindo brecha para quem? Para o diabo, para o mal. Nós sabemos da astúcia dele. Ele espera aquele momento certo, onde você está mais fraco, onde você fraquejou. Você quer ver uma coisa que abre muito a brecha para isso? São nossos sentimentos diários. Nós vamos ver daqui a pouco por que a gente precisa estar vigilante, por que a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que andar no Espírito, por que a gente tem que estar atento? Nós saímos de manhã, a nossa mente já está cheia de coisa. Você tem aborrecimento num trânsito. Se você não vigiar, se você bobear, você já está xingando alguém porque te deu uma fechada. Você chegou no trabalho, se aborreceu, foi chamado a atenção, você também já tá aborrecido, o teu dia já acabou. Isso começa a alimentar o quê? Rancor, mágoa, até chegar ao ódio. É nessa que o mal intenta contra você. Ele fica dizendo, tá vendo? Aquela pessoa não vale nada. Tá vendo? Não adianta você ir na igreja porque olha o que acontece com você na segunda-feira. Começa a inventar muita coisa e você não sabe mais o que faz, você se perde. Meus irmãos, é importante para nós, é fundamental que a gente tenha atenção no nosso dia a dia. Esses desejos do dia a dia, nós vemos como é que o mundo está tão atrativo. Televisão, rede social, tecnologia, tudo isso atrai. Muitas pessoas estão se perdendo por coisa boba. Ficam presas a coisas bobas do dia a dia. Isso para nós cristãos é terrível. A gente precisa ter consciência de que há necessidade de refletirmos todo o tempo. A partir do momento que eu acordo, eu oro, eu vou sair, eu preciso estar atento. Eu preciso buscar na igreja, nas minhas orações, nos cultos de oração, na consagração, eu preciso buscar sabedoria. Eu preciso buscar calma para que eu reflita. Normalmente, a tendência do ser humano é ter agir de emoção, de impacto, não é mesmo? De maneira precipitada, porque é a natureza do homem. É contra isso que a gente tem que lutar. Por isso que a gente tem que ser diferente. Por isso nós somos diferentes, como somos chamados de cristãos, porque a gente luta contra isso. Porque isso facilita o quê? A vida do mal. O mal está sempre esperando a gente vacilar, a gente abrir uma brecha. E nós fazemos isso todos os dias, se não estivermos atentos.
Então, quando o Mateus diz aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar, a gente ora, a gente sai, a gente ora de manhã, né? Pede proteção, pede força e vai trabalhar. A gente ora à noite, se alguns tem tempo para orar à tarde. Só que tem um detalhe, quando você está trabalhando ou quando você está dirigindo, seja o que for, a sua mente está sempre funcionando, a nossa mente não para, nunca. Se você estiver fazendo um trabalho na sua empresa, que não exija cálculo, não exija um raciocínio focado naquilo, você está fazendo, manuseando alguma coisa e está pensando nas suas dívidas, pensando no que você tem que fazer, no que você tem que comprar, como é que vai ser na minha viagem, nisso, naquilo, não é mesmo? A nossa cabeça funciona dessa maneira. Oh, poxa, me aborreci, fiquei tão chateado com aquilo, fiquei tão chateado. De repente você começa a alimentar coisa que não deve. Então o que a gente tem que fazer? Como é que é esse vigiar? Como é que é ficar atento? É você incluir na sua mente, nesse teu tempo, as coisas de Deus também. Pensa na sua salvação. Pensa no texto que você leu. Pensa no domingo que você vai na igreja com a sua família. Pensa no sacrifício que Jesus Cristo fez. Pensa nas coisas, inclui as coisas que a sua mente flui normalmente e inclui Deus também. Nos seus pensamentos, nas suas coisas. Isso é uma maneira de quê? De você estar vigiando, de você estar atraindo o Espírito Santo, as coisas de Deus, para que isso possa repelir quando vem um intento do mal, um pensamento seu. Às vezes você está muito chateado por alguma situação, ou no seu lar, ou no seu trabalho, ou na sua congregação, seja onde for, e você fica remoendo, e isso não sai da mente. Então, por isso que a gente precisa preencher nossa mente com as coisas de Deus. Por isso que a palavra diz que precisamos buscar, estar cheio do Espírito Santo. A gente vai na igreja, procura estar cheio, receber bênção, estar cheio do Espírito Santo, e a gente tem que aprender a usar isso no nosso dia a dia. É dessa maneira que a gente evita muita tentação, muitos desejos que não devemos praticar. Porque muitas das vezes as coisas vêm, nós sabemos que nós somos tentados, mas o grande problema é você não cair na tentação. Seremos sempre tentados, mas se estivermos fortalecidos, se estivermos com a nossa mente, se não estivermos caminhando no Espírito, será mais fácil para repelir o mal, para dizer não para aquele desejo, para aquela vontade. Amém, meus irmãos? Olha o que nos diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Está aí. Viver no Espírito é estar sempre em Espírito com Deus. Ou seja, procurar estar sempre conectado com Deus o tempo todo. Aonde você estiver, se você estiver dirigindo, pensa nas coisas de Deus. Ou leia, se você puder, algo nesse sentido. Mantenha as coisas de Deus na sua mente todo o tempo. É uma maneira de você se tornar forte, revestido, para você evitar a queda. Isso a gente busca como? Oração, lendo palavra, lendo textos bíblicos, lendo um bom livro que te edifique. A gente precisa aprender a trabalhar a nossa mente nesse sentido. A mente de cristão, ela tem que ser diferente da mente da pessoa do mundo. Senão não faz sentido. Nós vemos que alguns lugares, algumas igrejas, estão trazendo realmente parte do mundo para dentro das igrejas. Nós sabemos que quando nós somos transformados, nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos crentes, cristãos, nós nos tornamos uma nova pessoa, não é mesmo? A gente abandona muita coisa, graças a Deus. Mas ainda ficam alguns resíduos na nossa mente, na nossa memória. E volta e meia, eles tentam vir à tona. E se a gente vacilar, tomam conta da nossa mente. Nós vemos igrejas, muitos lugares, infelizmente, trazendo coisas do mundo. Não conseguiram ficar e estão trazendo para dentro da igreja. Por quê? Está sentindo falta. A gente tem que aprender a não sentir falta dessas coisas. Isso tem que ser substituído por outras coisas.
Esse é o vigiar todo o tempo. E veja bem, esse vigiar tem que ser diário. Não é só de vez em quando vai na igreja, 1, 2 vezes, 3 vezes na semana, não. Ou quando você está orando, não. Isso tem que ser permanente. Esse teu estado de alerta tem que ser permanente. É dessa maneira que vamos perseverar. A palavra diz que nós receberemos a coroa da vida se permanecermos firmes até o fim. Então não significa que se eu tenho 20, 30 anos de ministério em uma congregação, que eu estou firme, que eu não preciso vigiar. Pelo contrário, a gente também tem visto péssimos exemplos de pessoas com 20, 30 anos de ministério fazendo cada bobagem absurda, como se nunca fosse crente. Por quê? Porque não vigiou. Amém, meus irmãos? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmãos, sujeitai-vos a Deus. Estejamos sob a proteção de Deus, sob as asas de Deus, sob o domínio de Deus, sob a direção de Deus. É assim que a gente tem que viver. A gente tem que realmente permitir que Deus, através do Espírito Santo, dirija, conduza, guie a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes. É assim que a gente vigia. Olha o que diz Tiago 1, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, bem-aventurado aquele que sofre a tentação e resiste. Porque tentação todos nós, mais uma vez, todos nós passamos. Às vezes mais forte, às vezes mais leve, mas passamos todos os dias. Não é mesmo? Mas se resistirmos, nós somos o quê? Aprovado por Deus. Só que não basta ser só num dia. Poxa, hoje, graças a Deus, eu consegui resistir àquilo. Eu estava com vontade disso, me veio os pensamentos, eu consegui. Que bom, graças a Deus. Só que amanhã é outro dia. Amanhã você também tem que fazer a mesma coisa. Tem que procurar se alimentar da palavra, se fortalecer, se revestir de proteção de Deus para resistir mais um dia. E assim vai todos os dias, até o final. Aí sim, qual é a recompensa? A coroa da vida. Como Deus assim prometeu para aqueles que perseverarem até o final, até o último dia. Meus irmãos, é fácil? É lógico que não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil ser cristão. Num mundo desse, principalmente num mundo tão moderno assim. Mas é necessário. É um desafio? É difícil? É. Mas só que vejam bem, Deus, Ele dá armas para isso. Ele dá instrumentos para isso. Ele não nos deixa na mão. Ele não só diz, você tem que resistir e pronto. Não, ele conhece a natureza, a nossa natureza. Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Tanto quanto o mal também conhece. E muito bem. Sabe muito bem naquela hora certa que você está fraquejando em função de algum desejo, de alguma vontade, de alguma fraqueza. E ali ele se aproveita da gente. Na realidade, muitas das vezes a gente acha que o mal só quer adoecer as pessoas. Não, ele quer transformar a sua mente. Ele quer contaminar a sua mente. Para quê? Para que você abandone o caminho que te leva a Deus. Esse é o intuito dele. Como ele sabe que no final já está derrotado, ele vai procurar levar o máximo que ele puder. E a melhor maneira é contaminando a mente, é contaminando pessoas dentro da igreja, como vem acontecendo com muitas igrejas, que estão sendo prósperas, seja lá o que for. Pelo contrário, estão se destruindo por causa do desejo, da ambição desenfreada. Amém, meus irmãos? Olha o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Muitas das vezes nós temos uma autoconfiança e deixamos de lado, não é mesmo? Isso acontece muito por causa do orgulho, da vaidade. Eu sei de tudo, eu já tenho muitos anos fazendo isso ou aquilo, eu tenho um ministério maravilhoso, eu tenho uma congregação com 500 mil membros. Mas a palavra diz, tome cuidado para que você, que se julga firme, o Todo-Poderoso, que você não caia, porque é o que mais nós estamos vendo, infelizmente. Porque a pessoa do mundo lá fora, o incrédulo, aquele que não está nem aí, aquele que abandonou de vez a sua crença, aquele que abandonou de vez Deus, ele não está nem aí. Se ele cai, se ele não cai. E para aquele que não crê em Deus, que não crê no mal, que não crê em nada, também não está nem aí. Então, quem tem que se preocupar é nós, somos nós, que acreditamos na salvação. E nós temos que levar isso a sério, porque são coisas que podem comprometer, sim. Veja bem, uma vida inteira de dedicação na sua congregação, a palavra de Deus, no ensino, no seu ministério, e você começa a ceder por causa de um desejo. Que você não cortou, não disse não na hora certa, você deixou ele fluir, você alimentou. E depois que você alimenta, vem um outro, te alimenta mais ainda. Aí fica mais difícil de você dizer não, fica mais difícil de você resistir, meus irmãos. Por isso a importância da gente refletir, bater nisso. Eu preciso, quando eu saio de casa, eu preciso ter certeza que eu estou caminhando com o Espírito de Deus comigo. Que seja lá o que vai acontecer, não vai me tirar do sério, não vai me tirar o Espírito de Deus que está em mim. Amém, meus irmãos? Olha, continuando no texto. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Tá vendo? Tudo que nós passamos tem permissão de Deus. Ele está no controle. Ele quer ver que a gente vai resistir. Mas como Ele sabe que nós somos fracos, somos frágeis, Ele nos ajuda sim também. Ele nos dá instrumentos para isso. Nós temos vários. Se nós formos na igreja buscar bênção na sexta-feira no culto de oração, nós vamos no culto dominical, nós louvamos, nós agradecemos, nós adoramos. Nós saímos cheios do Espírito Santo. Nós temos culto de ensino para aprender mais. Nós temos a Bíblia em casa para ler. Nós temos 24 horas, tudo bem que muita gente trabalha, mas será que você não consegue tirar 15, 20 minutinhos para ler a palavra? E quando você sai de casa, após a sua oração, o seu café, saia mentalizando que você tem um Deus na sua vida, que o seu único objetivo, que a sua prioridade é o céu. E o restante é secundário, você vai cuidar para que você tenha o que você precisa, o necessário. Se você tem uma condição financeira ótima e deseja construir uma grande casa, um casarão, uma mansão, tudo bem, não é problema nenhum. Desde que você não priorize aquilo como fosse o seu Deus. Eu vou fazer uma casa tão grande que eu nem tenho tempo mais porque eu quero fazer uma mansão, 3 piscinas. Você vai priorizar aquilo e vai começar deixar as coisas de Deus para o lado. Isso acontece muito. Então a gente precisa aprender a refletir diariamente. Todo o tempo. Veja bom, meus irmãos, às vezes, 1 horinha que você facilitou e deixou sua mente viajar, você pode estar se contaminando. Amém, meus irmãos? Vamos no livro de Efésios, nosso último texto de hoje. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Efésios 6, 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja bem, orientação, recomendação, instrução que o apóstolo Paulo nos dá. Para isso, a gente vai vigiar, a gente está atento, mas precisamos estar forte, não é mesmo? Então, quando a palavra nos fala sobre a armadura, significa estarmos protegidos, nada mais, nada menos do que por Deus. Por que armadura? Porque o que nós enfrentamos é uma batalha, é uma luta. Por isso a armadura se usa em batalhas. Para quê? Para nos proteger. Vai haver a batalha? Sim. Vai haver a tentação? Sim. Mas a armadura, numa batalha, ela evita o quê? Uma punhalada, um ferimento de morte, não é mesmo? Muitas das vezes, essa é a intenção da armadura, da proteção de Deus. Evitar que você caia, que você seja ferido de morte pelo mal, ou pelos seus próprios desejos, que você perdeu de controle, saiu do controle. Então, a intenção de nos proteger com a armadura é essa. É para que não sejamos feridos de morte, ou seja, não caímos no pecado. Nós vamos estar fortes, lutando com a proteção de Deus e vencendo. Vamos estar sendo tentados, mas resistindo. Por isso, a armadura de Deus. Nós temos também a espada, nós temos também o capacete, tudo isso para nos auxiliar nessa batalha. Então, o Senhor nosso Deus, Ele nos dá todas as condições para nos ajudar, para que a gente vença, para que a gente resista. Mais uma vez, Ele não só diz, não faça isso porque não é bom, porque é pecado, você precisa resistir. Se vira, dá seu jeito. Ele não deixa a gente dessa maneira. Ele acompanha, Ele dá as instruções, Ele dá instrumento, Ele dá ferramentas. Nós não precisamos aprender a buscar. Né? Eu quero ser protegido, eu vou buscar a armadura de Deus e vou colocar. Não adianta só ir lá, eu tenho que colocar e vestir a armadura e continuar na minha batalha. Por quê? Como diz a palavra, o diabo, ele é astuto. Ele espera você tirar a sua armadura, tirar a sua proteção. É quando você realiza, você cede aos desejos, você se afasta de Deus, você tira a armadura, você tira a proteção, o escudo. É onde ele vem e te fere. Muitas das vezes, um ferimento de morte, que é quando é a queda mesmo, aquela queda no pecado que você não consegue resistir, você não consegue mais voltar. Existe queda, meus irmãos, de pessoas que elas não conseguem mais voltar, porque foram feridos de morte pelo mal, porque abandonaram a proteção de Deus. Foi uma opção sua, você teve a chance, você tem a chance, então busca. Nós precisamos aprender a resistir cada vez mais a esse mundo atrativo e sedutor que está todos os dias batendo na nossa tela, no nosso celular, na nossa televisão. Agora, imagino isso, como isso é prejudicial para as crianças, para os adolescentes, para os jovens que estão crescendo com essa nova filosofia de vida que tudo pode. Já notaram que os jovens de hoje têm essa mentalidade? Não, eu posso tudo. A professora falou que eu posso, eu falou que não pode. A professora falou que não pode fazer isso comigo, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Aonde isso vai parar? Se esse jovem, se esse adolescente não estiver também sob a proteção da armadura de Deus, lá no grupo de jovem, ou lá na igreja, com seus pais, com seus familiares, aprendendo como funciona a palavra de Deus, para que ela cresça com isso. Onde vai parar? Nós temos visto, sim, aonde tem ido muitos jovens, as escolas, o que estão acontecendo nas escolas, que era lugar para ensinar. Tem escolas no Brasil que jovens vão para dançar funk. Aonde isso vai parar? Quando crescer um jovem com a mentalidade, será
que ele vai ter como retornar? Será que ele vai conseguir abandonar só pela misericórdia de Deus? Só Jesus vai poder salvar e trazer de volta. Fora disso, não tem jeito, vamos perdê-los. Então, meus irmãos, a intenção é realmente trazer a reflexão. A gente vê que pessoas se aborrecem todos os dias, mas tem como a gente reverter certas coisas. É difícil, lógico que é difícil. Mas se a gente buscar, principalmente a paz de Cristo, que a gente consegue. A gente, quando vai na igreja, a gente ora, a gente recebe bênção. Muitas das vezes a gente sai tão aliviado. Quando você sai com essa paz, traz ela para casa e mantém ela com você o tempo todo. Pede a Jesus para manter ela com você, através do Espírito Santo, todo o tempo, para que você não perca a paciência. Muitas das vezes, esse desejo de raiva que nasceu em função de um acontecimento desagradável, causa tanta tragédia. A gente tem visto no noticiário, principalmente no Brasil, cada coisa absurda, pessoas matando as outras pessoas por causa de uma briga à toa, de vizinho. Um vizinho de 20 anos brigou com o outro porque quebrou o negócio no muro, no carro, na garagem, não sei. Olha para onde a pessoa não consegue mais se controlar. Então, se chegar a um ponto desse, não tem mais volta. Amém, meus irmãos? Importante a gente refletir cada vez mais sobre o nosso dia a dia. A nossa vida é feita assim. A nossa vida é feita de dia por dia, de decisões por decisões, né? De ações por ações. Então, a gente tem que procurar refletir, ter sabedoria, não se antecipar nas nossas decisões, no que vamos falar, no que vamos fazer, para a gente errar menos o possível. Quanto menos a gente erra, mais a gente afasta o mal da gente. Mas lembre, meus irmãos, você venceu hoje, você precisa repetir a dose amanhã, ou melhor, porque você vai passar por provações todos os dias. A princípio vem a tentação, ela se torna provação diante do Senhor, quando você resiste, até que você possa ser aprovado. Amém, meus irmãos? Que possamos, desse tema, refletir um pouco mais. Tá difícil? Pede ajuda. Fala com Deus. Pede a Ele, ensina a Ele, pede a Ele para te ensinar como é que você vai usar todas essas ferramentas, essa armadura, como é que você usa isso. Dá um jeito, pede a Ele como é que você vai usar para se proteger. Pensa antes, reflete antes de tomar decisões, de falar certas coisas. Às vezes, sem pensar, você magoa, você ofende. Aí a pessoa não gosta, te ofende de volta, você também já está de sangue quente, ofende de volta. Pronto, está construído. Amém, meus irmãos? Sendo assim, por hoje, essa reflexão acaba por aqui. Nós vamos ver se temos algum nome para a oração. Temos não, né? Então tá, meus irmãos, nós vamos orar para que Deus realmente ensine a cada um de nós como buscar e como vestir essa proteção que Ele nos dá. Veja bem, Ele nos dá essa oportunidade. Amém, meus irmãos? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos auxilie nessa busca de proteção. Amém? Amado Deus, querido Pai, Senhor nosso, obrigado por este momento, por estes minutos, por esta reflexão. Senhor Deus, nós gostaríamos de pedir a sua proteção para cada um presente nesta transmissão, proteção para a vida de cada um, proteção para os seus lares, para os seus filhos, suas famílias, Senhor. Dai-nos a sabedoria, dai-nos paciência e a paz necessária para que possamos saber o momento certo da decisão que devemos tomar ou ao mesmo falar. Nós lhe pedimos, Senhor, abençoe cada um nesta noite, abençoe o lar de cada um, o trabalho, Senhor, a vida de cada um. Fortaleça cada um. Em nome do Senhor Jesus nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos na próxima terça-feira, às 19h30, se Deus assim desejar. Fiquem com Deus. Amém.